Pessoal, você acredita que com a pressão dos Estados Unidos ela pode influenciar na saída do ministro Alexandre de Moraes do STF? E outra pergunta, sobre os pássaros incendiários serem causa das queimadas, você acredita nisso? Comenta aqui pra mim sim ou não, porque nós temos novas revelações bombásticas sobre esses dois assuntos, esses dois temas que vão te deixar de queixo caído. E já se inscreve no canal porque aqui você acompanha as notícias mais quentes, com uma análise, uma opinião afiada, direta, sem manipulação e interferência da mídia. E por falar em manipulação, acaba de explodir uma grande bomba para a Globo, na qual ela está sendo acusada de não divulgar o posicionamento do Biden sobre a censura no Brasil. Gente, uma reviravolta. Eu vou detalhar tudo aqui nesse vídeo. Antes eu queria só pedir aquele favorzão de você deixar aquele joinha aí no vídeo. Muita gente esquece de deixar o joinha. Eu sei que é chato ficar pedindo joinha para vocês, mas essa é a única forma que o YouTube entende para distribuir mais esse vídeo. E os assuntos que eu vou trazer aqui tem que ser mostrado para todas as pessoas, gente. Então, se você puder deixar o joinha agora para não esquecer, eu agradeço bastante. E o mais importante, segue a gente também lá no Insta, Mentes Direitas. Eu deixei o link aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Eu criei um perfil do zero e nos próximos dias eu trarei alguns conteúdos exclusivos com fatos, vídeos, provas, tudo que você precisa ver para crer. E que por causa de algumas políticas internas da própria plataforma do YouTube, eu não consigo postar aqui em vídeo, tá bom? Então, sem enrolação, bora lá, pessoal, notícia quente. Parece aí que o fim tá se aproximando finalmente para o Lula e para o ministro Alexandre de Moraes. E as notícias de hoje só reforçam isso. O cenário político, gente, tá cada vez mais complicado. E o que eu vou trazer aqui agora nesse vídeo para vocês pode ser o fim da linha de vez, tanto para o Lula quanto para o poderoso chefão ministro do STF, Alexandre de Moraes. E isso daqui, gente, se isso daqui que eu vou trazer hoje para vocês não impactar a política brasileira, eu não sei mais o que é que pode impactar. Nós começamos com uma bomba que os Estados Unidos acabam de soltar uma condenação contra nada menos do que o ministro do STF, pasmem, o Alexandre de Moraes. E não só contra ele, mas o governo brasileiro. Gente, acaba de ser divulgado que Biden, presidente dos Estados Unidos, através de sua porta-voz, Karine Jean-Pierre, desculpa a pronúncia se eu não pronunciei corretamente, deu uma declaração bombástica condenando o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes sobre o bloqueio do X no Brasil. Porém, essa declaração veio acompanhada de mais uma reviravolta. O veículo de mídia norte-americana New York Post repercutiu aqui o mundo com um post na qual diz: Casa Branca condena o Brasil por banir o X em luta pela liberdade de expressão com Elon Musk. Gente, o caos só aumenta, pasme, parece que a Globo ocultou essa informação da entrevista divulgada e isso levantou graves suspeitas sobre a manipulação da mídia da imprensa aqui no governo brasileiro, provocando um caos internacional. E o que muitos já suspeitavam está fazendo o mercado internacional reagir. Os Estados Unidos se levanta agora contra o Brasil e vem a parte pior. As consequências que o Brasil pode sofrer com isso é de cair o queixo e eu vou trazer toda a explicação aqui nesse vídeo. Mas calma que tem mais, o governo de esquerda começa a mostrar suas garras, o Lula se irrita com as queimadas e é ridicularizado no discurso mais uma vez, ao tentar se desviar do problema. Gente, ele se manifesta de forma equivocada, pegou mal demais para o governo, na minha opinião, e da opinião do mundo. E no meio disso tudo, até o Moro se envolveu. O negócio tá tenso. Gente, o que tava ruim ficou pior. E não é só isso. Rodrigo Pacheco se envolveu em grande polêmica junto com o Lula, provando que o Bolsonaro tinha razão. Mais uma vez, o capitão saiu na frente. E parece aí que com todos esses últimos acontecimentos, o impeachment de Moraes ganhou um novo capítulo e nós iremos desvendar aqui nesse vídeo. Por isso, antes de mais nada, se inscreve no canal, pois o cenário político promete render muitos novos capítulos daqui pra frente. Você não pode perder na dica. E segue a gente lá no Insta Mentes Direitas e bora aí com essa primeira bomba aqui do dia que eu vou trazer pra vocês, que é a respeito já, gente, do Moro, polêmica aí do Moro. Olha só, eu vou trazer para vocês aqui, saiu no jornal Poder 360, que o Moro disse, olha o título da matéria, hein? Cadeirada é menos escandalosa do que a volta de Lula, diz Moro. Gente, eu vou ler um trechinho e vou trazer minha opinião para vocês. O senador e ex-juiz da Lava Jato diz que a agressão do Datena em Marçal é inaceitável. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, comentou
a agressão sofrida pelo empresário Pablo Marçal, que foi atingido por cadeirada arremessada pelo apresentador e também candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz da Atena, durante o debate da TV Cultura no domingo 15 de setembro. Em publicação nas redes sociais, o Moro lamentou o episódio, mas disse que a agressão era menos escandalosa que a eleição do presidente Lula. Abre aspas, depois de toda a roubalheira nos governos do PT, fecha aspas, Moro foi juiz da Lava Jato, responsável por julgar na primeira instância o caso que levaria Lula à prisão em 2018, e ele diz o seguinte, abre aspas, a cadeirada, inaceitável, é menos escandalosa do que a volta de Lula, depois de toda a roubalheiras nos governos do PT à presidência. Desde então, não há limites para o errado no Brasil. Gente, esse foi o post que ele fez em suas redes. E eu quero trazer aqui minha opinião para vocês, que a comparação feita por Sérgio Moro ao dizer que a cadeirada é menos escandalosa que a volta do Lula à presidência expõe de maneira gritante, na minha opinião, as incoerências e injustiças que têm se tornado comuns no Brasil. É impossível não notar como o poder de ambos os lados tem operado com dois pesos e duas medidas. O caso do Datena, que agrediu uma pessoa ao vivo, saiu sem flagrante e ainda foi escoltado por policiais como se a agressão fosse algo banal. É apenas mais um exemplo desse teatro político e jurídico que vem se desenrolando no país. E se fosse o contrário, né? E se fosse alguém aí menos influente? A resposta é clara, o tratamento tenho certeza absoluta que seria totalmente diferente. Você concorda comigo ou não? Comenta aí. O caso do Pablo Marçal aí é muito grave, gente, porque a gente vê essa cadeirada sem punição, a anulação da sentença de Lula se encaixam nessa mesma narrativa de impunidade seletiva. Vemos a justiça cega para os que têm poder e influência, enquanto para os cidadãos comuns as regras são rígidas e inescapáveis, vamos dizer assim. A anulação das condenações de Lula foi um tapa na cara de quem acreditava que o combate à corrupção poderia trazer mudanças reais para o Brasil. É a justiça sendo manipulada para o prazer de quem está no topo. E quem paga por isso? Somos nós, brasileiros, que continuamos a viver em um sistema onde as injustiças parecem cada vez mais normais. Esse ciclo de impunidade, onde agressões e crimes são tratados com indiferença quando cometidos pelos poderosos, é o verdadeiro escândalo. O retorno de Lula ao poder, depois de um processo recheado de irregularidades, é o maior exemplo de como o sistema está falido, enquanto figuras públicas continuam a agir sem consequências. A confiança da população na justiça e na política só se esvai. Você concorda comigo? Comenta aí. Agora vamos para outra notícia, agora que pegou pior ainda. Por isso que eu perguntei para vocês aí do pássaro incendiário, que é mais uma teoria que está circulando aí nas redes sociais. E dessa vez saiu aqui no jornal Poder 360. Gente, tem coisa que não dá para acreditar, sério. Eu leio algumas notícias, vou atrás, assisto o vídeo para ver, é real mesmo isso? Será que é invenção da mídia? Porque não é possível, gente. Não é possível, mas é. Olha só, saiu no jornal Poder 360. Lula se irrita com queimadas no Distrito Federal e suposta inércia dos bombeiros. O presidente demonstrou nas reuniões estar indignado com os incêndios criminosos, principalmente em Brasília, segundo aqui o jornal, tô narrando para vocês. E olha só o que diz a matéria pelo colunista Matheus Maia, do jornal Poder 360, para quem quiser depois ler a matéria completa, porque aqui eu faço resumo e trago minha opinião. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está irritado com as queimadas que atingem o Distrito Federal. O Poder 360 apurou que o petista teria demonstrado não estar feliz com uma suposta inércia por parte do Corpo de Bombeiros. Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva sobrevoaram o Parque Nacional de Brasília, conhecido como Parque da Água Mineral, tomado por um incêndio de grandes proporções. E a transformação que o presidente recebeu, a informação, que o presidente recebeu é que havia poucos bombeiros atuando no incêndio florestal. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que iria suspender as férias de todos os bombeiros para reforçar o combate às queimadas. E o Palácio do Planalto também quer convocar os governadores para discutir iniciativas à questão climática.
O objetivo é nacionalizar o tema e o encontro depende de conciliação com agendas dos chefes estaduais. Gente, bora lá. Vou trazer aqui a minha opinião para vocês, eu quero ver o que vocês acham. O governo Lula, ao lidar com as queimadas no Distrito Federal, ele adotou uma postura aí de desvio de responsabilidade, de novo, na minha opinião. Não sei se é a sua, se você concorda, se não concorda, vai dizendo aí. Ele tá culpando tudo, até os bombeiros, mas também lançando diversas teorias sobre as causas das queimadas, em vez de assumir uma abordagem concreta e direta. Entre essas teorias, o governo sugeriu que as queimadas poderiam estar ligadas ao clima extremo. O que mais ele falou? A falta de infraestrutura adequada, até ações de sabotagem, insinuando que opositores políticos poderiam estar envolvidos. Uma das mais polêmicas foi inclusive a menção do tal de pássaro incendiário, que por isso que eu perguntei para vocês se vocês acreditavam aí em pássaro incendiário, né? E aí aqui, gente, eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui, até li um trecho aqui de uma matéria bem importante que fala sobre isso, que eu achei interessante. O que é o pássaro incendiário, né? Essa é uma hipótese que sugere que aves poderiam estar transportando galhos em chamas de um local para o outro, causando novos focos de incêndio. Embora essa explicação ela tenha sido trazida à tona aqui como uma curiosidade biológica em determinados contextos, a sua inclusão no debate oficial sobre as queimadas foi recebida com ceticismo e para muitos pareceu aí mais uma tentativa de desviar o foco da responsabilidade governamental. O lançamento dessas teorias por parte do governo cria ainda mais confusão e gera uma sensação de incerteza na população, né? A gente vê aqui a falta de clareza de um posicionamento firme sobre as causas reais das queimadas, demonstra mais uma vez, na minha opinião, de novo repito, a dificuldade do governo em lidar com crises e assumir o seu papel de liderança. A ministra do Meio Ambiente, aqui também Marina Silva, foi além ao culpar diretamente a população, reforçando a ideia de que o governo prefere apontar dedos em vez de olhar para suas próprias falhas na gestão ambiental e de prevenção de desastres. Enquanto o governo dispersa a atenção com múltiplas teorias e acusações infundadas, ele perde a oportunidade de agir de forma decisiva e coordenada. O povo espera uma postura mais responsável e transparente por parte do governo. Vocês não acham? Agora eu vou trazer aqui mais uma notícia. E essa daqui, gente, vem mostrando o quê? Que o Bolsonaro tinha razão mais uma vez. E vocês vão concordar comigo. Olha só, porque a gente não deve só se atentar ao que o político fala, mas como ele age, as suas atitudes, certo? Olha só essa matéria que saiu no UOL. Pacheco defende agro. Não é vergonhoso sermos o maior produtor de soja. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele defendeu o agronegócio brasileiro e disse que não podemos achar que é vergonhoso sermos o maior produtor de soja do mundo. A declaração foi dada na reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades dos 3 poderes da República sobre a situação climática brasileira. O Pacheco disse que o Brasil é um país que possui leis ambientais. Ele trouxe aí uma ideia de que comunidades que estão nos biomas possam ter benefício de manter florestas intactas em pé. E o Pacheco também citou como uma ideia de excepcionalização, segundo a matéria, do teto de gasto dos grandes projetos de Forças Armadas, voltada a esses esforços. O presidente do Senado disse ainda que em reunião nesta terça com a presidente do Conselho Federal da Alemanha, Manuela, discutiu um possível obstáculo para exportações brasileiras à União Europeia. Então a gente vê aí que ministros do Lula enviaram carta, enviaram aí pedido ajuda internacional, né, para poder aí barrar uma lei da questão ambiental. E agora a gente vê eles defendendo aí o agro. Aí você fala, Ana, por que você está dizendo que o Bolsonaro tinha razão, que tem uma coisa a ver com a outra? Gente, me trouxe uma reflexão que é assim, durante o governo do Bolsonaro, o agronegócio foi um dos setores que mais cresceu e foi amplamente promovido como essencial para a economia brasileira. No entanto, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a esquerda frequentemente criticava o setor, associando-o a problemas ambientais. Vocês se lembram? Como foi o desmatamento da Amazônia, o uso de pesticidas,
Bolsonaro, por sua vez, sempre foi aí um defensor ferrenho, né, eu diria, do agronegócio, argumentando que ele é crucial para garantir a soberania alimentar do Brasil e para manter o país como uma potência exportadora. E a esquerda, então, construiu uma narrativa que colocava o agronegócio em oposição ao meio ambiente, aos direitos indígenas, criticando as políticas de afrouxamento de regulamentação ambiental, acusando o governo Bolsonaro de favorecer o setor de detrimento da preservação da Amazônia. E essa mudança de atitude da esquerda demonstra uma contradição. O setor que era antes demonizado pela sua relação com o desmatamento e as políticas ambientais relaxadas, agora é vista como essencial para o desenvolvimento econômico do país. A importância do agronegócio para o Brasil não se limita apenas à produção, gente, de alimentos, mas também à geração de empregos, ao fortalecimento da balança comercial, e o papel do Brasil como um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. E a reflexão sobre as contradições no discurso político, com a mudança de postura da esquerda em relação ao agronegócio, nos alerta para um fato importante que eu não poderia deixar de trazer nesse vídeo hoje com vocês. Esse cenário ele mostra a importância da população estar atenta, crítica, em relação a tudo que escuta e acredita. Políticos de todos os espectros podem se aproveitar da ingenuidade e também da falta de informação de seus eleitores, usando ataques infundados e narrativas que nem sempre refletem a realidade. E o caso do agronegócio aqui ilustra bem essa questão. Durante o governo Bolsonaro, o setor foi amplamente criticado, principalmente pela esquerda, por líderes da esquerda, com acusações diversas, né, relacionadas ao desmatamento e à falta de cuidado com o meio ambiente. No entanto, agora, sob o governo do Lula, o discurso mudou completamente. O mesmo agronegócio que era atacado como vilão, agora é defendido como pilar essencial da economia, conforme a matéria aqui que eu estou lendo para vocês, do Rodrigo Pacheco. Então essa contradição revela uma verdade incômoda. Muitas vezes as críticas que ouvimos não são movidas por fatos ou princípios sólidos, mas sim por interesses políticos momentâneos. O grande problema surge quando o eleitor não se aprofunda, não estuda, não busca compreender as nuances da política e da economia, e nesse cenário torna-se fácil cair em discursos prontos, acreditar cegamente em narrativas sem fundamentos, né? E se deixar manipular por quem tem o poder de mudar a opinião pública. Quando não se faz o esforço de buscar conhecimento, a consequência é ser obrigado a aceitar em tudo que se ouve, sem filtro, sem senso crítico. Então essa contradição do discurso sobre o agronegócio, mostrando aí a mudança de mentalidade do PT e seus aliados em relação ao tema, mostra mais uma vez que o Bolsonaro tinha razão. Agora, gente, se preparem aí para mais uma bomba. Vamos falar sobre o pedido do impeachment contra Moraes, segundo o jornal ainda Poder 360. Os pedidos de impeachment contra Moraes chegam a 24. A pressão sobre o magistrado aumenta com o pedido assinado por 152 deputados e 36 senadores que aderiram à iniciativa. Então, a oposição ao governo do Lula reconhece que não tem votos para derrubar o ministro, segundo o jornal, mas a pressão dos congressistas ganhou tração desde o vazamento de mensagens que colocaram sob suspeita os métodos de Moraes na investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Em seguida, a suspensão do X aí da plataforma do Brasil e o bloqueio das contas da Starlink desencadearam questionamentos acerca dos limites de atuação da Suprema Corte. E a gente vendo isso daqui, gente, a gente viu o quê? Que os pedidos, eles aumentaram. Ou seja, peço desculpa para vocês que eu tô hoje um pouco gripada. Mas a gente vê aqui que a crescente quantidade de pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes já chega a 24, segundo a que apurou o jornal. Isso levanta questões importantes sobre a percepção da impunidade e também a falta de transparência no Brasil. A ideia de que nenhuma autoridade, incluindo ministros do STF, está acima da lei é um princípio fundamental de uma democracia. Portanto, é válido questionar por que esses pedidos parecem ser ignorados ou retardados, né? Se há suspeitas ou controvérsias em relação às ações de um ministro, ele, como qualquer outro cidadão ou autoridade, deveria ser investigado de forma justa e transparente. O ponto que causa perplexidade é o contraste evidente entre a rapidez com que algumas comissões parlamentares de inquérito, que são CPIs, né, são abertas para temas muitas vezes banais,
ou que servem a interesses políticos menores, enquanto questões mais graves, como a conduta de um ministro que toma decisões de impacto direto sobre os direitos de liberdades individuais, são deixadas de lado. Recentemente, a expulsão do X do Brasil, por meio de decisões polêmicas, trouxe à tona a questão do abuso de poder e da limitação de liberdade de expressão, o que deveria ser alvo de uma investigação profunda e imparcial. Outro episódio alarmante foi a morte de um dos manifestantes na prisão, ocorrida sob circunstâncias que envolvem também decisões judiciais. Se as decisões de um ministro podem, direto ou indiretamente, ter contribuído para a morte de uma pessoa, é essencial que isso seja investigado com rigor. Esse é o tipo de caso que exige respostas rápidas, transparentes, e eu queria saber se vocês concordam com isso, né? A demora em tratar questões tão sérias quanto essa dá a impressão que existe uma blindagem em torno das figuras poderosas do país, e preocupa bastante. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, só que assim, eu tenho a esperança, tá, gente? É uma esperança minha, que com base nessa última matéria, eu acho que você também vai ter essa questão aí do Moraes, desse impeachment, dessa investigação, vai andar. Porque o que acaba de acontecer pode trazer consequências sérias para o nosso país. Saiu aqui no jornal Poder 360 essa matéria, que eu vou ler para vocês, olha só. Todos devem ter acesso, diz Casa Branca, sobre bloqueio do X no Brasil. O caso agora ficou um pouco mais grave, porque os Estados Unidos se posicionou de forma clara. Olha o que diz o jornal. Porta-voz de Joe Biden respondeu à pergunta da TV Globo a respeito da suspensão da rede de Musk. Emissora não usou informação que está no canal do governo dos Estados Unidos no YouTube. Então a Casa Branca, ela afirmou nessa terça-feira, dia 17 de setembro, que todos devem ter acesso às redes sociais e que isso é uma forma de liberdade de expressão. A porta-voz do governo dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, deu a declaração em resposta a uma pergunta da jornalista da TV Globo em Washington, a Raquel, a respeito da posição dos norte-americanos sobre o bloqueio do X no Brasil. Aqui, ela comentou, gente, a jornalista, ela comentou que o X está suspenso no Brasil há cerca de 20 dias. A plataforma começou a sair do ar em 31 de agosto de 2024. E a pergunta, qual é a visão da Casa Branca? Eis o que respondeu a porta-voz. Acho que quando se trata das redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes. É uma forma de liberdade de expressão, fecha aspas. A jornalista compartilhou um vídeo com suas perguntas e respostas da porta-voz em seus perfis no X, no Instagram, nas redes sociais. O material, no entanto, foi o que mais surpreendeu a todos e gerou essa polêmica aqui internacional. Aparentemente não foi utilizado pela TV Globo, nem por seu canal de notícias, o Globo News. E aí, aqui embaixo, olha só, né? Aqui embaixo, o veículo de mídia norte-americano New York Post repercutiu internacionalmente a matéria e deu um post com o seguinte título, abre aspas, Casa Branca condena o Brasil por banir o X em luta pela liberdade de expressão com Elon Musk, fecha aspas. Então o jornal, gente, esse jornal é super polêmico, né? É uma mídia assim que traz envolvimentos gerais e o governo democrata Biden tem sido tratado como adversário por Elon Musk. O empresário está em campanha a favor do candidato a presidente Donald Trump, que é do Partido Republicano. A porta-voz da Casa Branca poderia ter tergiversado, uma vez que a pergunta da repórter da TV Globo foi sobre a rede social de alguém que hostiliza a atual administração federal dos Estados Unidos, mas a resposta foi na direção da liberdade de expressão. Então, os Estados Unidos, deixa claro aqui essa matéria por trás aqui da porta-voz, né? Do que os Estados Unidos pensa sobre o Brasil. E a decisão da Globo de ocultar a resposta da porta-voz da Casa Branca, criticou a atitude do Brasil em suspender o X, que é o antigo Twitter, é alarmante e levanta sérias dúvidas sobre a transparência, sobre a imparcialidade da emissora. Enquanto a jornalista responsável fez questão de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, o que parece uma clara tentativa de trazer à tona uma crítica relevante aí do governo brasileiro, a Globo e a Globo News simplesmente ignoraram a questão,
escondendo, omitindo do grande público um fato de extrema importância para o debate nacional. A pergunta que não quer calar é: por que a Globo escolheu omitir uma resposta tão crucial? Estaríamos diante de um filtro editorial que evita expor críticas vindas de uma polêmica como os Estados Unidos? Ou seria mais uma prova de que a emissora, de forma deliberada, escolhe quais narrativas favorecem suas agendas e pautas e quais serão silenciadas, não expondo todos os lados da verdade para a população? Em um momento em que a liberdade de expressão e a regulação das mídias sociais estão em jogo, a postura da Globo em esconder essa resposta acende um alerta vermelho. Estamos falando de um canal que influencia milhões de brasileiros. E essa escolha seletiva impede que a população tenha acesso a uma visão crítica sobre o Brasil na arena internacional. Então, assim, gente, eu acho que assim, a Globo tentou aí, não postou, né, pra gente poder ter acesso a essa informação, mas outros jornais foram lá e postaram, e isso repercutiu, né, com essa matéria do jornal americano, de postar a matéria e trazer que o Brasil foi condenado claramente, diretamente pelos Estados Unidos, pode trazer sérias sanções e prejuízos para o país. Inclusive, a embaixada americana já falou que quer se reunir aqui com a Anatel, quer se reunir aqui com os líderes e querem propor uma solução para isso, porque eles são a favor da liberdade de expressão. Países democratas fazem isso. Não é omisso ao ver um país que se diz democracia tentar limitar a liberdade de expressão do povo. Então, isso pode ser um choque muito grande. Inclusive, o Moraes pode não conseguir entrar nos Estados Unidos, pode começar a vir punições. Já estão vários sites trazendo essas hipóteses. Então, a gente vai assistir os próximos capítulos. Eu falei que tem muita coisa para acontecer e eu vou trazer para vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o like, não esquece de seguir no Insta. Eu espero vocês lá. Um beijo, até logo.